E aí, gente, olha só, como eu tinha falado para vocês, então eu vou, ao invés de entrar no assunto ali de magnetismo e magnetita, eu vou fazer uma revisão dos exercícios que a gente tinha feito em sala de aula. Exercício número 5 da página 6, que pede conta, tá? Pede cálculo. E daí também já aproveito para fazer uma revisão sobre potenciação científica, notação científica. Então, página 6, exercício 5. Os outros ali, um, 2, 3, 4, eles são bem facinhos, eles são teóricos, tá? Eu vou focar nos exercícios que tem contas, cálculos. Um corpo originalmente neutro perde elétrons e passa a apresentar uma carga de 2 vezes 10 a menos 7 coulombs. Quantos elétrons foram perdidos por este corpo? O problema ele dá o dado, né? Ele te dá uma informação que é o valor da carga elementar de um elétron. Isso, na verdade, vocês têm que decorar para o resto da vida, tá? Que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Isso é a carga elementar de um elétron. Então, como que eu vou resolver essa questão? Se ele está pedindo aqui, o, ele, ele quer saber quantos elétrons foram perdidos e ele dá também o valor da carga elementar de um elétron, então a gente precisa usar aquela fórmula Q igual a N vezes Z. Então vamos identificar o que a gente tem de informação. A gente tem a informação do valor de E, que é a carga elementar de elétron, né? A gente também tem a informação de, a, da carga elétrica, né? Ó, ele passa, aqui ó, passa a apresentar uma carga de 2 vezes 10 a menos 7 coulombs. Isso aqui é o valor de Q. E ele quer saber quantos elétrons foram perdidos por esse corpo. Ele quer saber o valor de N. Então a gente tem o valor de Q e o valor de E. A gente quer encontrar o valor de N. Então Q é 2 vezes 10 a menos 7 coulombs. O E está aqui, né? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E quantos elétrons? É o N que o problema quer saber. O E está ali. Então a gente aplica na fórmula. Substitui o valor de Q, 2 vezes 10 a menos 7, igual a N vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Tudo coulombs aqui. Como que a gente faz isso? A gente isola o N, coloca o N para cá, antes do sinal de igual, e passa o valor de Q para lá. Só que como aqui estava multiplicando, agora o valor de Q vem dividindo, né? Então fica 2 vezes 10 a menos 7 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Se eu dividir esse por esse, primeira coisa, né? Tipo, vamos, já que eles têm os mesmos sinais, né? As mesmas unidades aqui, a gente corta, esquece isso aqui. Aí divide. 2 dividido por 1,6 dá 1,25. Lembrando, divisão de potência de mesma base. Olha só, uma potência de base 10 e uma potência de base 10. Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, a gente conserva a base 10 e aí vai subtrair o expoente. Só que ó, o expoente é menos 7, menos de subtração, menos 19. Como é sinais iguais, né? Isso em matemática, tá? Menos com menos fica mais, então eu vou ter menos 7 mais 19. O valor disso vai ser 12 positivo. Então o valor de N, o quantos elétrons foram perdidos, é 1,25 vezes 10 a 12 elétrons perdidos neste problema. Exercício número 6. Deixa eu ver. Isso. Calcule os módulos das cargas elétricas e determine, para cada caso, se elas são positivas ou negativas. Bastante fácil isso aqui. Letra A. Corpo com 14 elétrons e 27 prótons. Então, a gente tem que lembrar disso aqui para o resto da vida, que o valor de E é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. A gente vai usar a mesma fórmula, Q é igual a N vezes E. Ele quer saber assim, a carga elétrica, o módulo da carga elétrica, se é positivo ou negativo. Como que eu faço isso? Ué, se eu tiver mais prótons do que elétrons,
o módulo da carga vai ser positivo, porque prótons são positivos, elétrons são negativos. Se eu tiver mais elétrons do que prótons, o valor do módulo vai ser negativo, porque elétrons são negativos. Então, olha só, o que eu faço? Eu quero saber o valor de N. N é o número de elétrons. Então, número de P, número de prótons, menos o número de elétrons. Quantos prótons eu tenho? 27. Quantos elétrons eu tenho? 14. O N é igual a 13. E aí eu coloco na fórmula, né? Porque o problema não tinha me dado nenhuma outra informação. Ele não me deu o valor da carga elétrica. Ele não me deu o número de elétrons. Ele só me deu o valor de E, né? O valor o valor da carga elementar do elétron. Mas ele me deu essa informação. Um corpo com 14 elétrons e 27 prótons. Então eu tenho que fazer essa outra fórmulazinha aqui para encontrar o número de elétrons que ele tem aqui no caso, né? Número de elétrons. Então eu fiz isso aqui, diminuir, né? Subtrair número de prótons pelo número de elétrons. Eu vou ter 13 prótons a mais. Na verdade, não é de elétrons, deixa eu falar de elétrons, mas depende do que vai ser o resultado aqui. Então eu vou ter 13 prótons, então é positivo. Então Q é igual N vezes Z, Q é igual 13, encontrei o N aqui, vezes Z, que é esse valor elementar aqui. Então, é uma constante no caso. 13 vezes 1,6 igual a 20,8. Só que daí tem outro pequeno probleminha aí. Quando eu faço essa multiplicação, quer ver? Ó, todo número escrito em notação científica obedece à regra geral de n vezes 10 elevado a n, né? Tipo, é um número qualquer aqui vezes 10 elevado a um número qualquer aqui. Só que esse número qualquer aqui, ó, nessa expressão, o n, ele é chamado de termo dígito e corresponde a um número no intervalo de 1 e 9,9999. Eu lembro que eu expliquei isso aqui em aula. Então, esse valor de n aqui, ó, que vem na notação científica, ele não pode ser 0,1, 0,2, 0,9999. Ele tem que ser no mínimo 1 e no máximo 9,9999. Como 13 vezes 1,6 dá 20,8, a gente não pode manter isso aqui, ó, porque isso aqui estaria escrito de uma forma errada a notação científica. Não existe 20,8 vezes 10 a menos 19. Como é que a gente faz para diminuir esse valor aqui e continuar esse resultado em notação científica? Bom, eu posso dividir isso aqui, né? Para eu mover a vírgula para cá, para mover uma casa só, eu divido por 10, né? Então, 20,8 divididos por 10, a vírgula vem para cá, fica 2,8. Só que se eu faço isso aqui, eu vou também ter que fazer isso desse lado aqui. Só que se eu faço uma divisão aqui, eu vou fazer uma multiplicação desse lado. Então, eu vou multiplicar o 10 elevado a menos 19 por 10. E todo número inteiro ele é elevado ao expoente 1, né? Então, olha só, quando eu faço uma multiplicação de potências de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Então, como esse 10 aqui está elevado a 1, o que eu vou fazer? Ó, menos 19 mais 1, porque é uma multiplicação, eu estou somando os expoentes, tá? Esse 10 elevado a 1 aqui, eu não preciso escrever esse 10 elevado a 1. Todo número é elevado a 1, né? Que isso não implica em nada. Mas, então, nessa multiplicação de potência, eu tenho que somar esses expoentes. Então, eu tenho menos 19 desse e eu vou somar com 1 desse aqui. Dá menos 19 com mais 1 igual a menos 18. Qual é o valor final? Né? Então, disso aqui fica 10 elevado a menos 18. E o valor final aqui da questão é 2,08 vezes 10 a menos 18 coulombs. Esse é o módulo da carga, né? Tipo, e é positivo. Bom, letra B. Corpo com 8 elétrons e 4 prótons. Fazer a mesma coisa. Primeiro eu preciso saber. Eu sei de cor o valor da carga elementar do elétron. É 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs.
eu quero saber o valor de Q. E eu preciso saber o valor de N. Com essas informações aqui eu consigo saber o valor de N. Então, ó, número de prótons menos o número de elétrons. Eu tenho 4 prótons e 8 elétrons. 4 menos 8, menos 4. Então, eu tenho mais elétrons do que prótons. E fica negativo. Então, coloco na fórmula. Será que eu não dei play? Coloco na fórmula. Só deixa eu ver aqui se... Eita, eu não tinha dado play no celular. Coloco na fórmula Q igual a N vezes Z. Q é igual a menos 4 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Multiplico. Menos 4 vezes 1,6 dá menos 6,4 vezes 10 a menos 19. Ó, aqui dá, né? Porque a notação científica ela não pode ser acima de 10 e abaixo de 1. Mas só que é menos 6,4. Então não dá. Então a gente tem que deixar isso positivo. Como é que a gente faz? Ó, só lembrando, né? Todo número escrito em notação científica obedece à regra geral de n vezes 10 elevado a n. Nessa expressão, o n é chamado de termo dígito e corresponde ao número no intervalo de 1 e 9,999. Menos 6 aqui não está nesse intervalo, ele é negativo. Como é que a gente faz? Coloca em módulo. Né? Coloca em módulo aqui e aí esse termo aqui fica positivo, certo? Só isso, simples assim. Aí a gente mantém o módulo, ok? Isso significa que esse valor aqui é negativo, tá? Isso aqui significa que aqui tem mais elétrons do que prótons. Só para matematicamente a gente não pode permitir que isso aqui fique negativo. Letra C. Corpo com 275 elétrons e 200 prótons. Mesma coisa. Número de prótons, 200. Número de elétrons, 275. Fica 75 elétrons, né? Então, menos 75 dividido vezes multiplicado por 1,6. Isso dá menos 120. Já viu que a gente vai ter que colocar isso. A gente vai ter que fazer duas transformações. Primeiro, esse valor aqui, ó, ele não está no intervalo de entre 1 e 9,99. Então a gente tem que, né, a vírgula estaria aqui, né, depois do zero. Então a gente precisa mudar ela uma casa, duas casas, para ela ficar 1,20. Então a gente vai dividir isso aqui por 100, né? Divide por 2 zeros, 1 mais 2 zeros, 100. Então 120 menos 120 dividido por 100 fica menos 1,2. Se eu divido aqui, eu multiplico aqui, né? Como eu dividi por 100, aqui eu vou multiplicar por 10 ao quadrado, porque 10 vezes 10 é 100. Eu sempre tenho que usar os mesmos radicais aqui. Não sei se fala radicais em matemática. Enfim, vocês entenderam, né? Se eu divido por 10, aqui eu vou multiplicar por 10. Se eu divido por 100, aqui eu vou multiplicar por 100. Só que daí em notação científica. Se eu divido por 500, aqui eu vou multiplicar por 500. Se eu divido por 1000, aqui eu vou multiplicar por 1000. E aí assim vai. Então a gente já viu que em multiplicação de potências de mesma base, mantém a base e soma a potência aqui, né? Menos 19 mais 2 é menos 17. Então, o resultado dessa parte aqui fica 10 elevado a menos 17. E o resultado final, menos 1,2 vezes 10 a menos 17. Só que não pode ficar negativo. O que a gente faz? Coloca em módulo. Tá? Coloca em módulo aqui o valor da carga e o resultado final, 1,2 vezes 10 a menos 17 coulombs. Essa era uma pequena revisão que eu queria mostrar para vocês. Tem uma outra aqui. Essa atividade, deixa eu ver onde ela está. Essa atividade está na página 11. Para um corpo ficar eletrizado negativamente, deve ganhar ou perder cargas elétricas. Justifique a sua resposta. Isso a gente já tinha visto, né? Deve ganhar elétrons, pois o excesso de
elétrons caracterizam um corpo carregado negativamente. Deixa eu ir para as contas. A gente discutiu aqui aquela questão dos caminhões-tanque, que tem que ter um aterramento. Essa aqui, que tem microcoulombs. Onde está essa questão? Tá. É a questão 3 na página 11 ainda. Ao final dos processos de... essa é mais teórica, mas é bem fácil, né? Ao final dos processos de eletrização por atrito, contato, indução, dois corpos A e B ficaram com cargas de sinais. Então, olha só. Eletrização por atrito. Neutro e neutro, ao final um fica positivo, outro negativo. Então, diferente, cargas diferentes. Contato, eletrização, aqui ó, eletrização por contato. Um material positivo e um material neutro. Aí eles vão ficar com cargas iguais. Então, cargas diferentes no atrito, cargas iguais no contato. E eletrização por indução, tem um material positivo e um neutro. Ao final eles vão ficar com cargas diferentes, olha só. Então, fica diferente, igual, diferente. A 4, essa aqui tem cálculo, página 12. Em uma atividade no laboratório de ciências, um estudante usando luva de material isolante encosta em uma esfera metálica A carregada eletricamente com 8 microcoulombs. Esse símbolo aqui significa micro, tá? É 10 elevado a menos 3, menos 6. Em outra idêntica B, eletricamente neutra. Em seguida, encosta a esfera B em outra C, também idêntica e eletricamente neutra. A carga adquirida pela esfera C é... Para resolver essa questão aqui, a gente precisa lembrar do princípio de conservação de carga elétrica, né? Que eles vão sempre manter a quantidade de energia, mas eles vão entrar em equilíbrio, digamos, energético. Então, como é que a gente faz? Vamos lá, os dados. Vocês têm que escrever isso, escrever os dados que vocês têm. Uma esfera A, qual é a carga da esfera A, que tem aqui no enunciado da questão. Deixa eu marcar aqui para vocês. Aqui, ó, a esfera metálica A carregada eletricamente com 8 microcoulombs. Então, esfera A, 8 microcoulombs. A esfera B, eletricamente neutra. Tá? Neutra. E a esfera C, aqui, neutra. Neutra. Sempre é importante colocar isso no papel ali e anotar. Como é que eu faço isso? Primeiro, ele encosta a A na B. Então, eu vou somar a A e a B dividido por 2. Tá? Então, A, 8, a B, 0 dividido por 2. 8 e 0, 8 dividido por 2 dá 4. Né? Bom, então quando ele encostou a esfera A na esfera B, as duas ficaram carregadas com 4 microcoulombs cada uma. Okay? Dividiu a energia ali entre as esferas. Porque isso aqui ele foi por contato, né? Ele encostou. Então, se encostou uma coisa na outra, ocorreu contato. Bom, então como é que ficou agora? A esfera A com 4 microcoulombs, a B com 4 microcoulombs e a C neutra. Agora ele encosta, né, a B. Cadê? Deixa eu ver. Ele encosta a B na C. Né? Então, encostou a B na C. A gente coloca aqui os valores. A B ela está com uma carga de 4, a C está com uma carga de 0, neutra. E aí a gente vai dividir por 2. 4 mais 0, 0. 4 mais 0, 4. Dividido por 2, 2. Então, o final, ele quer saber, né, qual é a carga diferida pela esfera C. A esfera C ela vai ficar carregada eletricamente com 2 microcoulombs. Então, a resposta é a letra A. Ok? Esse aqui é um pouco mais longo. Eu até fiz isso na sala para vocês.
tentar ser mais rápido. As esferas A, B, C e D são idênticas em tamanho e massa, tendo apenas cargas diferentes. Um estudante colocou-as em contato na seguinte ordem. Primeira etapa, A com C, segunda etapa, C com B, terceira, blá blá blá. Sabendo que as cargas iniciais de A, B, C e D são iguais a, respectivamente, menos 4, menos 2, 0 e 4 coulombs, faça o que se pede. Letra A. Complete a tabela com as cargas de cada uma das esferas ao final de cada etapa. Então vamos lá. Melhor colocar no papel. A esfera A, menos 4 coulombs. B, menos 2. C, neutra. D, 4. Primeira etapa, A com C. Encosta a esfera A na esfera C. O que vai acontecer? Aquela mesma formulazinha. Menos 4 mais 0 dividido por 2 dá menos 2. Então as esferas A e C, depois da primeira etapa aqui, ó, elas vão estar com menos 2 coulombs cada uma. Então a tabela aqui, que era para preencher, né? O inicial está aqui. O inicial é aquela que eu coloquei aqui atrás. Ó. Isso aqui é o inicial. Isso aqui é o que está escrito aqui no problema. Tá? Ao final da primeira etapa, encostou A com C, elas mudaram de carga elétrica, né? A que estava menos 4 ficou com menos 2, a C que estava com 0 ficou com menos 2. A B e a D, que não aconteceu nada com elas, permanecem a mesma carga, menos 2 e 4. Segunda etapa, C com B. Agora encosta C com B. A C, como é que ela está? Menos 2. A B, menos 2 também. Quando encosta, olha só, menos 2 mais menos 2, divididos por 2, fica menos 2. Né? Então a gente preenche a tabela aqui. Menos 2, B, menos 2, C. Como é que fica A? Não aconteceu nada com ela, menos 2. Como é que fica D? 4, não aconteceu nada. Terceira etapa, B com D. A B, como é que tá? Tá menos 2. A D tá 4. Então, coloca naquela fórmula lá. Menos 2 mais 4 dividido por 2 dá 1. Tá? Então, a B ficou com 1 e a D ficou com 1. A menos 2 e a C menos 2. Quarta etapa, D com A. A D está com 1 e a A está com menos 2. Então, menos 1 mais 2 dividido por 2, menos 0,5. Como é que ficou na quarta etapa? A menos 0,5 e a D menos 0,5. A B e a C permanece a mesma coisa, 1 e menos 2. É isso aí. Letra B. Existiria diferença na carga final da esfera? Caso elas fossem aproximadas todas juntas, qual seria a carga delas? Então, ó, se a gente aproxima todas juntas, tá? Colocou elas ali todas juntas. Então, a carga final seria a carga de A mais a carga de B mais a carga de C mais a carga de D. A gente, claro, tem que dividir isso por 2, né? Não, claro que não. Eu tenho aqui, ó, 4 elementos. Então, eu vou dividir por 4. 4. Então, eu pego aqui, ó, carga de A, menos 4, mais a carga de B, menos 2, mais a carga de C, 0, mais a carga de D, 4 positivo. Divido por 4. Faço isso. Fica menos 2 dividido por 4, carga final menos 0,5. Todas elas ficariam com uma carga final de menos 0,5 se fossem todas encostadas ao mesmo tempo. E aí depende muito disso aqui também, né? Tipo, qual encosta com qual. Se isso aqui fosse diferente, essas ordens aqui, essa tabela também seria diferente. Ok? Deixa eu ver um outro aqui. É só mais esse. Depois eu vou fazer um outro vídeo, tá? Explicando as atividades da página 20. Então, ó, pela seção reta de um condutor de eletricidade, eu acho que essa atividade não está no LDI. Pela seção reta, ela corresponde a essa questão de eletrodinâmica, quando a gente estudou. E a gente estudou a intensidade da corrente elétrica, né? Que a intensidade da corrente elétrica ela é medida pelo a diferença de carga elétrica e a diferença de tempo, tá? Então, ó, pela seção reta de um condutor de eletricidade, passam 12 coulombs a cada minuto. Nesse condutor, a intensidade da corrente elétrica em amperes é igual a... aí tem as alternativas aqui.
Como é que a gente faz? A gente usa aquela fórmula da intensidade da corrente elétrica, que é igual a variação de carga elétrica pela variação do tempo, né? Então, o problema nos dá aqui, ó, pela ação reta de um condutor de eletricidade passa 12 coulombs a cada minuto, tá? Então, a variação de carga, né, é 12 coulombs aqui, ó. Variação de carga de corrente de carga elétrica é 12 coulombs. A variação de tempo a cada minuto, ele fala minuto, né? Então, minuto. Eu quero saber o I, né? Ele quer saber aqui, ó. A intensidade da corrente elétrica em amperes é igual a... Ele quer saber o I da fórmula. Então a gente substitui. I é igual a 12 coulombs dividido por... Só que isso aqui ele não pode ser em minutos, ele tem que ser em segundos. Se fosse 10 minutos, 600 segundos. Se fosse 5 minutos, 300 segundos. Então a gente divide 12 por 60, vai ter aqui o valor de 0,2 amperes que ele quer saber. Ó. Então seria a letra B, 0,20. Ok? É isso. Bons estudos.